Muito bem, irmãos, vamos a Atos, capítulo 15. Paramos exatamente no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Já comentamos sobre a primeira, com certo detalhe. Temos muito que aprender desta abertura dos trabalhos da expansão do Evangelho no mundo. Começou aqui, estamos vendo bem no início. Nos versículos 36 em diante, diz assim, vou ler só o 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta em nossas frentes. E esperamos que abramos o nosso coração agora, para que ela penetre mais e nos edifique e nos ensine, e esteja sempre nos preparando para o dia que formos chamados para a glória. Cremos que isto faz parte do vigiar, como o teu filho tanto falou para nós. Vigiem, vigiai, porque não sabem o dia nem a hora, vigiai. Embora ele se referisse à volta dele, mas também não sabemos o dia e a hora em que nós vamos partir para lá. Então isso faz parte do vigiar, que é ouvir a tua palavra, como estamos fazendo agora, pedindo que o teu Espírito nos oriente, crescendo em Cristo, todo o tempo, né? Enquanto lutamos aqui pelo teu Evangelho, aqui embaixo, nesta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos por edificação espiritual daqueles que já são salvos, ou que já somos salvos, e conversão daqueles que ainda não são. Em nome de Jesus Cristo que te pedimos. Amém. Observem que a prioridade do apóstolo Paulo aqui, nessa viagem, era visitar as igrejas já existentes que ele tinha dado início com Barnabé, naquela primeira viagem da qual já comentamos passo a passo, para ver como estavam, ideia de acompanhamento. É importante uma igreja, mesmo pensando em termos locais, pensar em acompanhamento dos convertidos. Por isso que devemos estar sempre focados em aulas, pregações, aconselhamentos, tudo isso faz parte do acompanhamento que cada crente deve ter, na maneira do possível, ao longo de toda a sua vida. Não é se converter e deixar ir para ver como é que fica. Não é. E claro que ele planejava também ir para outras cidades, como vamos ver no desenrolar aqui. Então, o versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Essa é uma passagem interessante, realista, e que
tem a grande vantagem de nos lembrar que os grandes heróis da fé são gente como nós. Paulo e Barnabé brigaram. Não é outro o termo. A palavra desavença, como diz aqui, ela significa originalmente a ideia de afiar. E em termos figurativos, irritação. Então eles se irritaram um contra o outro. Aqui não tem jeito. Houve arranhões, houve faíscas, não sabemos com que profundidade, talvez bem moderada a profundidade, o tanto que um foi duro com o outro, não sabemos. Mas a Bíblia é clara o suficiente para mostrar que sim, eles parece que não apenas discordaram filosoficamente, mas houve algum choque aqui. E o motivo é bem claro. Barnabé queria levar o seu primo, ele era primo de Barnabé, Marcos, que é o mesmo João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. E já comentamos sobre ele na primeira viagem missionária, quando Marcos acompanhou Paulo e Barnabé, e logo no início da viagem, ele abandonou o grupo. Abandonou. E voltou para Jerusalém. E Paulo não aceitou. Não aceitou, de hipótese alguma, o abandono da missão a que eles tinham se proposto fazer. Paulo se recusa a levá-lo. Barnabé insiste em levá-lo. Não entraram em bom acordo. E terminaram se separando mesmo. Paulo escolhe Silas como novo companheiro e Barnabé parte com aquele que ele queria. João Marcos para outra viagem, voltando a Chipre, onde eles tinham estado na primeira viagem missionária e que era a terra natal do próprio Barnabé. Infelizmente, nós não temos mais detalhes para avaliar melhor a questão. Paulo foi rigoroso demais, talvez até birrento. O Barnabé é que foi imprudente, querendo levar um obreiro não confiável. O pivô da questão deve ter sido o motivo pelo qual Marcos deixou o grupo, que nós também não sabemos qual foi. Para Paulo deve ter sido um motivo talvez não justificável ou forte o suficiente para que ele se recusasse, então, a levar Marcos, ou João Marcos, novamente. Não sei, alguma diferença doutrinária, talvez, ou um problema pessoal, comodismo, saudade de casa. Não sabemos qual foi o motivo que levou João Marcos a desistir da primeira viagem. Só que Paulo não absorveu esse motivo. Para Paulo não adiantava, de jeito nenhum. E para Barnabé, ou o motivo foi razoável sim, foi justificável plenamente, e achava que Marcos deveria ter uma nova chance. Afinal de contas, uma nova chance sempre é algo muito agradável de se dar para alguém, até muito recomendável algumas vezes. Então, óbvio que Barnabé queria isso, Paulo não queria. Quem errou? Há 2000 anos se discute, e vão discutir por mais 2000 se Cristo não vier, que esperamos que ele volte muito breve, muito menos do que 2000 anos. Queira Deus, 2 anos ou menos. Não sabemos. Mas não adianta discutir quando não há dados, né? Então, agora pode jogar ideias, sugestões e tal,
tudo bem, é válido, mas ninguém vai chegar a nenhuma questão. Talvez nenhum errou, foi uma questão pessoal, eu prefiro não levar, aí o outro, pois eu prefiro levar. Então, não obrigatoriamente inclui um erro aí estratégico, um erro ligado à própria missão que eles estavam fazendo. Não é obrigado. Nós vemos aqui que um obreiro deve ter, eu creio que essa é uma lição, liberdade de trabalhar com quem se dá bem e com quem acha confortável trabalhar. Poderíamos falar com mais peso se soubéssemos o motivo de Paulo. Então, temos que ir com cuidado, porque não sabemos qual foi o motivo, mas seja como for, é óbvio que Paulo não se expôs, fechou questão. Eu não trabalho com João Marcos. Ponto. Pelo menos em termos de viagem missionária. Se for trabalhar lá em Jerusalém, ou Antioquia, ou num lugar fixo lá, podia ser outra conversa completamente diferente. O contexto aqui é este, é de uma viagem em que, para Paulo, João Marcos mostrou que não era adequado. Então, Paulo se recusou terminantemente a trabalhar com João Marcos. Então, pessoalmente, não vejo nenhum problema dois pastores ou dois líderes não poderem trabalhar juntos por questões de discordância ou coisa assim. A Bíblia, inclusive, o Velho Testamento diz, não sei qual é a passagem aqui, vão estar dois juntos se não estiverem, lembram? De acordo. Né? Vão trabalhar dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então, não adianta forçar uma diretriz que eu sempre tive como pastor, e lidando com dezenas de líderes de toda a esfera de uma igreja, é sempre perguntar, está confortável para você esse seu trabalho? Não estou perguntando se está dando trabalho, se está sendo puxado, não, está confortável, porque quando não está, não adianta. Não adianta. Eu já vi pessoas desistirem de uma missão que recebeu da igreja com 2 ou 3 meses. Não dava. Aí veio falar comigo, e quase ansiosa. Não fica ansiosa não dá não. Você vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum. Então, eu acho que essa é uma norma boa para qualquer igreja, que os seus obreiros estejam confortáveis naquilo em que estão fazendo, tratando com pessoas com as quais estão lidando. Está confortável? Toca para frente. Não está? Procura separar, de alguma maneira, para que rendam ainda melhor e os resultados do trabalho de cada um sejam até melhor. Obviamente, a parte de amargura, ressentimento, tudo isso deve ser tratado, claro, e contamos que tem havido isso com Paulo e Barnabé e Marcos. Inclusive, é muito interessante vocês saberem que 15 anos depois, Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:11, se referiu a João Marcos como sendo muito útil para o ministério dele, Paulo. 15 anos depois, o mesmo João Marcos foi referido pelo mesmo Paulo como sendo, ele é muito útil para o meu ministério. Ou João Marcos mudou naquilo que Paulo não concordou na época, ou Paulo ficou mais largo, ou não foi o caso nem de um nem de outro, mas a forma em que João Marcos foi útil ao ministério de Paulo foi completamente diferente do que acompanhá-lo numa viagem missionária
pode ter sido numa área diferente. Então, seja como for, não romperam de uma maneira total, definitiva, não. Que, aliás, é uma coisa que eu sempre achei muito esquisito, crente romper com outro. Já cheguei a ter conversas com pessoas, não, pastor, com aquele eu não falo. Meu irmão, isso não é correto. E se você está no supermercado e vê-lo ali, lá no corredor ali, o que você faz? Eu dobro. Não, isso não é bom, não é bom, não falo com ele, não cumprimento. Isso não é algo adequado para um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Pode não ter simpatia, pode não querer conversar, pode não querer trabalhar um segundo com o outro, tudo bem, mas o mínimo de uma relação cordial ou rapidamente sociável, oi, tudo bem, como vai? E pronto, acabou-se. Mas não falar com o outro, não. E se tem alguém, um de vocês aí que está na condição assim, ore a Deus, examine seu coração e resolva isso. E vá falar com o irmão ou com a irmã, pode fazer 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Não é bom, não é bom de jeito nenhum. E no exemplo que nós temos aqui, lamentável, não tem jeito de não ser, desse conflito entre Paulo e Barnabé, 2 companheiros já desde a primeira viagem missionária. Mesmo nesse exemplo, nós vemos que eles não romperam de uma maneira definitiva. Ok? Então, há um laço mínimo de fraternidade, de respeito, inclusive de oração um pelo outro. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, por quem nos persegue, amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue. Então, tem que haver, no mínimo, um laço interno, invisível, de orar pelos outros, falando de inimigo. Não creio, não é razoável um crente considerar o outro como um inimigo, tanto quanto um soldado, sei lá, brasileiro considerar um outro soldado ou militar brasileiro um inimigo. É estranho, pelo contrário, estão no mesmo exército. Muito bem. Versículo 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Quem? Paulo, agora acompanhado de Silas. A dupla Barnabé e Marcos sai de cena. Não quer dizer que não foram mais úteis, mas saiu de cena. Porque o Espírito Santo quis concentrar no ministério de Paulo. Agora, como eu já vinha avisando, era Pedro, depois Paulo, um pouquinho entrou, depois Pedro voltou um pouco a cena ali, até juntamente com Paulo, aí depois Pedro sai, e agora Barnabé entrou, sai, e Paulo assume. Aí, então, o papel principal. Capítulo 16, versículos 1 e 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, eles voltam a visitar as cidades onde eles haviam estado na primeira viagem, os nomes são os mesmos aqui, e encontram esse jovem, presume-se, Timóteo. Paulo gostou dele, mas gostou a tal ponto de querer levá-lo, agora como um segundo companheiro de viagem além de Silas. Havia um pequeno detalhe aí, talvez não tão pequeno. A mãe de Timóteo era judia, mas o pai era grego. E os que estudam mais o livro de Atos, os comentaristas, acham que pelo jeito aqui o pai havia morrido, pela forma verbal e tal, mais detalhada aqui. Seja como for, ali estava
um crente, um rapaz, um homem novo, crente, mas misto na questão judeu-gentil. Era misto. E os crentes da cidade davam bom testemunho dele, aliás, das cidades, Listra e Icônio, que eram cidades pequenas e perto uma da outra. Observem, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Várias vezes nós vemos esta observação, especialmente no livro de Atos, que é o fulano que tinha um bom testemunho dos de dentro, ou que tinha bom testemunho dos de fora, dos outros, ou da cidade, para Jesus Cristo chegar e dizer, ele merece ser ajudado, porque ele tem nos ajudado bastante, falando de um gentio. Então, várias vezes a gente vê esse aspecto de um bom testemunho de vida cristã ser citado na Bíblia, quase como uma justificativa para aquela pessoa, para ser feito com aquela pessoa aquilo que foi feito. No caso de Jesus, que foi curar a filha dele, do outro lá, e em cada caso uma situação. E aqui, Paulo quis levar esse rapaz. É bom que vocês saibam, diz Lucas, o autor, né? E ele dava bom testemunho. Não foi à toa, entenderam? Que Paulo escolheu Timóteo. Não é porque Paulo achou Timóteo simpático, pode até ter achado, agradável, pode até ter achado, muito inteligente, pode até ter achado, honesto, pode até ter achado, mas o assunto aqui era o bom testemunho. Só em dar um bom testemunho, presume-se que era alguém, de fato, honesto, tinha uma vida correta, uma vida decente e tudo. Vejam a importância do tal do bom testemunho. O que as pessoas, você acha que as pessoas dizem de você? Pelo seu comportamento no último mês, no último ano, na última década. Aqui não diz há quanto tempo ele dava bom testemunho, qual é o tempo. Não se fala, nem nos outros casos não se fala, mas ele tem um bom testemunho. Presume-se uma vida correta contínua, como cristão verdadeiro. E algo que deve estar sempre na mente do crente. Se alguém for na empresa que eu trabalhei 5 anos atrás, eu já era crente há 5 anos, o que vão dizer de mim? Me mudei de prédio. Muito bem. Morei lá não sei quantos anos, no outro prédio. E se alguém for lá e perguntar, morou aqui um tal de um fulano ou ciclana? Morou. O que vão dizer? O que vão dizer de você como morador, como vizinho, como condômino, no caso do trabalho, como companheiro de trabalho, numa escola, como estudante, aluno, como sujeito a uma direção, ao diretor da escola, as escolas onde você passou, que rastro você deixou como crente, estou falando como crente, pós-conversão, pré-crente, não, éramos do mundo, e nós não tínhamos noção do que era o Evangelho, e alguns podem ter dado não vou nem usar a expressão técnica, bom testemunho, mas pode ter vivido de uma maneira tal corretamente que sim, deixou um bom registro, tem pessoas que se convertem, mas são pessoas benquistas na sociedade, consideradas pessoas decentes, homens ou mulheres, mas às vezes nem tanto, tem de todo jeito. Então, na realidade, não. Ou alguém podia ser muito, muito correto numa área da vida, mas em outra não ser.
misturado. Esqueça a parte pré-crente. Esqueça. Porém, se você se diz crente, deve ser aplicado sobre você, ou aplicada a verdade de que todas as coisas passaram, eis que se fizeram novas. Então, alguém dizer que se converteu e continuar com a vida parecida com a época pré-conversão, ou talvez pior, é um disparate, é algo sem sentido, é muito ruim para o Evangelho. Então, o crente precisa, onde ele anda, deixar um rastro perfumado com o perfume de Cristo. Não estou falando, observe, em posição na igreja, cargo na igreja, não estou falando nisso. Nível de cultura bíblica, tudo isso é importante, tem seu lugar. Mas é crente? É. Tem que dar bom testemunho. Tem que fazer um jeito das pessoas falarem bem de você. Pessoas que você não vai nem imaginar que vão ser perguntadas ou questionadas, e às vezes nem são perguntadas ou questionadas, mas acontece uma oportunidade de fulano eu conheço, coincidência, trabalhou lá na nossa empresa, morou lá perto de mim, conheço, isso acontece. Então não é que o outro foi lá dizer, você conhece fulano? Me dê o cadastro dele, ou dela, tá? Na maior parte das vezes é algo até espontâneo que surge nas conversas. Conheço. Aí, nessa hora, uma frase pode destruir o testemunho daquela pessoa. Então, fica aí a responsabilidade que você tem. Parece tão natural, né? Dizer, porque Paulo escolheu, então, Timóteo, que tinha lá um rapaz chamado Timóteo, e que ele dava bom testemunho. Davam bom testemunho dele. Não sei se vocês notaram isso. Davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ele não estava dando bom testemunho, não, que diz aqui. Estavam dando dele. Claro que ele estava dando um bom testemunho, se nós considerarmos dar bom testemunho como viver uma vida como um crente fiel. Tudo bem, e podemos usar nesse sentido. E a Bíblia fala nesse sentido de bom testemunho. Aqui não. Aqui é o resultado de um bom testemunho, dado por outros, por terceiros. Não adianta você se chamar de honesto, de lindo, de inteligente, de fiel, do que você quiser. Não adianta se a boca das pessoas não confirma. Muito bem. Paulo gostou dele, deve ter percebido que daria um bom obreiro, resolveu levá-lo. O problema, Timóteo tinha o pai grego, e o pai não circuncidou o menino, não estava nem aí. Essa questão de circuncisão, embora a mãe fosse judia, talvez a mãe não tinha muita noção disso, ou não era muito fiel como judia, e muitos judeus, obviamente, olhariam para uma mulher assim e diriam assim, casou com um gentio, essa aí devia ser uma judiazinha muito fraca. Não sei. Eu sei que, coincidência ou não, ela, mesmo que ela tenha desejado, não teve força diante do marido gentil para circuncidar o filho. E lá cresceu Timóteo sem ser circuncidado. Então, aos olhos dos judeus, ele era um gentil. Não tinha jeito. E isso iria chocar os judeus. Eles iriam hostilizar Timóteo e iria prejudicar o ministério dele. Paulo toma uma atitude ousada e, de longe, a mais polêmica, questionável, discutida do ministério dele. Aí o pessoal discute mesmo, os eruditos homens, aí fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Paulo foi incoerente, foi por isso, isso, isso. Não, Paulo não foi incoerente, por isso, isso, isso. Eles gostam, aí vão para lá e para cá. Passa assim uns 10 anos discutindo, aí faz uma tese de doutorado, pós-doutorado, sobre se ele tinha ou não tinha dado
uma demonstração de incoerência e por aí vão. O fato é que ele resolveu circuncidar Timóteo e assim o fez. Detalhe, logo depois da conferência de Jerusalém, que vocês viram a confusão que teve lá, que Paulo subiu de Antioquia para Jerusalém, porque foram os judeus até Antioquia exigindo que os crentes gentios fossem circuncidados. A confusão foi grande e tinha que cumprir a lei de Moisés para poder ser salvo e ser circuncidado. Vai Paulo e Barnabé e uma equipe lá para Jerusalém, encontra lá os apóstolos, aí discutem lá a igreja. Acabei de pregar isso aqui, é recente isso aqui, e resolveram dizer para os gentios: não precisam se circuncidarem quando se converterem, e nem cumprir a lei de Moisés, apenas façam 3 coisas, que nós já vimos quais são, não vou mais comentar. Então, mal chegaram de Jerusalém, e na primeira viagem que faz, ele próprio faz isso, ou seja, providencia uma circuncisão com o seu mais novo assistente. Foi a contradição. Os que argumentam que não foi, eu concordo com eles. Sou inclinado a achar que não foi uma contradição, porque o assunto em Jerusalém era a circuncisão de um gentio convertido, ou após decisão por Cristo, como um complemento da salvação. A circuncisão era fator fundamental. Entrava no bojo do assunto, da complexa intervenção de Deus na vida daquela pessoa, daquele homem gentil, chamada conversão. Então, faz parte da conversão dele ser circuncidado. Faz parte. E obedecer a lei de Moisés. Este foi o ponto. Então, a igreja lá de Jerusalém, os apóstolos, os chefes da igreja e os anciãos e a própria igreja, disse: não faz parte. Paulo agora, ao circuncidar Timóteo, nem toca no assunto de confirmação da salvação de Timóteo. 0. Não é o assunto absolutamente. O assunto, tecnicamente, é chamado de quê? De expediente, ou seja, era recomendável para efeito de relações com os judeus, de não inviabilizar o ministério que estava nascendo em Timóteo, para não chocar. Então não tem nada a ver com doutrina da salvação ou coisa assim. E observe, quer dizer, vamos observar agora que quando não comprometia o evangelho, que era o caso, quando dizia que tinha que circuncidar para completar a salvação, aí não. Paulo aí não transigia, era absolutamente radical e bateu de frente com os judeus, porque era uma questão que comprometia o ensino que ele aprendeu de Cristo quanto à salvação pela fé em Cristo e ponto final. Mas quando não comprometia o evangelho, Paulo era de uma largueza enorme. Querem ver? 1 Coríntios 9. Versículo 19 em diante. 1 Coríntios 9, 19 em diante. Belíssima essa parte aqui, que fala e valiosíssima para mostrar qual era a estratégia de Paulo como evangelista, como missionário, mas como evangelista mesmo, como cada um de nós é um evangelista ou deve ser. Porque
Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Por que, Paulo? Ou para que, Paulo? A fim de ganhar o maior número possível. Como é esse ganhar? Ganhar para Cristo, claro. Ter o privilégio de levar à salvação. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. E aqui foi o que ele fez com Timóteo. Ele procedeu como judeu com Timóteo. Se é judeu, foi circuncidado? Não. Pois vamos lhe circuncidar para terminar a sua salvação e para você ficar, então, apto para servir a Cristo. Não, nada a ver. Para que circuncidar Timóteo? Para que os judeus não tenham ojeriza a você, não tenham repugnância a você. Um judeu que não é circuncidado, nem não é. Não. Agora você vai chegar lá como um judeu, da maneira como eles acham que deveria ser. Eles. Então, procedi com os judeus como se fosse judeu, a fim de ganhar os judeus. Então, o propósito de Paulo, ao fazer isso, ao se expor a levar pancada, e ele leva pancada há 2000 anos. Até hoje, Paulo leva pancada. Espero que ele não sinta no céu as pancadas que até hoje ele sente. Acho que a gente não sente mais pancada, né, pelo ministério da gente, quando chega no céu. Espero que não. Levar eternamente pancada é meio ruim. Mas Paulo até hoje apanha, mas apanha muito, não é pouco não, gente. O que falam mal de Paulo por causa dessa atitude dele. Não importa. Eu não quero escandalizar os judeus descrentes. Eu quero ganhá-los para Cristo. E o que eu puder fazer sem comprometer o ensino, a doutrina do Evangelho, eu vou fazer, doa quem doer. Entendo eu que foi isso que ele fez aqui. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Observem a finalidade, gente. Ganhar os judeus, levar pessoas a Cristo, não é fazer amizade, não é ser bem aceito e receber convites para almoçar e para jantar, não é ser político e receber votos, não é isso, né? Não interessava nada a Paulo que não fosse levar os judeus a Cristo. Isso é importantíssimo. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. E ele coloca lá a ressalva. Embora não esteja eu debaixo da lei. Eu sei que eu não estou embaixo da lei. Mas às vezes eu até pareço que estou, para poder ganhar os que vivem sob o regime da lei. É curioso isto. Paulo estava falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui é coisa seguríssima, é uma estratégia seguríssima de ação. Aos sem lei, os gentios, né? Como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, era com o gentio que ele estava tratando, que não tinha a menor noção do que era lei. Então, ele também disse, eu também não tenho lei, não. Vou conversar com você aqui até onde eu possa, como um igual. Vamos ver aqui até onde vai chegar a nossa conversa aqui. Agora, pessoal, estou avisando a vocês, ele escrevendo na carta, né, que eu não estou sem lei, não, viu? Só deixando, pensa que eu endoidei, não, eu não estou sem lei, não. De fato, sem a lei de Moisés, eu estou. Que, aliás, foi combinado lá em Jerusalém. E ele já sabia disso, era uma convicção dele. Então, sem lei de Moisés, eu estou mesmo, não estou mais obedecendo a lei de Moisés em todos os detalhes, todas aquelas cerimônias. Não.
Mas não pensem vocês que eu estou sem lei total. Agora eu estou livre no sentido de fazer o que eu quero, sem lei nenhuma. Não, 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 não. Eu tenho uma lei, hein? Que lei, Paulo? A de Cristo. Tudo que eu aprendi de Cristo, por revelação, por visões e tudo, como foi o caso dele, tudo que eu aprendi dele, para mim, é lei. Então, eu tenho uma lei sobre mim, que é a lei de Cristo. Tirando isso, vamos conversar aqui, como se eu não tivesse lei nenhuma. É interessante, e precisa muita sabedoria para agir aqui. Agora, homens não sábios, e sem essa sabedoria, julgando um homem desse, olha o estrago. Incoerente, sonso, hipócrita. E Paulo, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus, sabia o que estava fazendo. Não é que ele não errava, que ele não tinha seus exageros, e chegou a errar, nós vimos aqui, reconheceu inclusive, era um homem duro, um homem muito forte, também um coração grande, então, era um homem fantástico, Paulo. Leia uma biografia de Paulo um dia, se você não fez isso. Há várias biografias bonitas de Paulo, não confunda com Bíblia. Tá? Tem gente que vai ler biografia de pessoas bíblicas, aí encara aquilo quase como uma filial da Bíblia. Ali, está lá a biografia, mas eu li, pastor, eu li isso do fulano, de Moisés, sei lá de quem. Leu, me dá o livro, o capítulo e os versículos. Não, foi na biografia que eu li e tal. Meu irmãozinho, por favor, assim não. Você leu aquilo, li, então está lido, né? Para valer. Não, não faça isso, então saiba. Agora, essas biografias, ou muitas delas, são excelentes. Primeiro porque quando o autor é bom mesmo, responsável, ele deixa claro que ele está pisando ali num terreno em que ele acha que é isso ou aquilo, ele não se atreve a fazer afirmações que ele não possa respaldar pela Bíblia. Primeiro de tudo. Segundo, ele estudou muito, ele examinou Bíblia, documentos extra-bíblicos, de todo jeito, pagãos, para ver como era a cultura da época pagã, estudou muito, então ele tem coisas muito interessantes para dizer, por mais bíblico dos pregadores, é muito útil. Leiam uma biografia de Paulo, e que há 3 meses eu vou perguntar quem está lendo um. Se eu me lembrasse, né? Eu até perguntaria mesmo. Mas faça isso, é muito interessante. Anote aí para você identificar e ler uma boa biografia do apóstolo Paulo. É um homem absolutamente fantástico. E curioso, tem uma diferença grande entre ler sobre ele e sobre Jesus, é que Jesus não tinha pecado. Então, era um homem sem pecado. E muitas coisas de Jesus Cristo não dá para a gente comparar com a gente. Não dá. Nós gostaríamos até que desse, né? Tudo dele a gente gostaria que pudesse se comparar conosco, mas não dá, porque nós somos pecadores. Então, chega um momento que, aqui, também Jesus. Paulo não. Paulo é qualquer um deles, Pedro e tudo, mas estou falando de Paulo. Era pecador, tinha falhas ainda. E ele se chamava o segundo dos pecadores, não era isso mesmo? Não. Primeiro, número 1. Pois é. Você vê. E vocês acham que eles estavam brincando? Que ele estava querendo só esnobar? Que é isso, Paulo? Que é isso, rapaz? Bate na barriga dele assim, que é isso? A gente sabe que o irmão é espiritual, ele não ia admitir um negócio desse não, né? Que é isso o quê? Eu me sinto o principal dos pecadores, sou um miserável pecador. Isso faz parte da grandeza de Paulo. Você não tem isso com Jesus Cristo. Não que ele não seja grande, mas porque não tinha pecado, para reconhecer o que ele desafia, né? Algum de vocês aqui, por acaso, me acusa de algum pecado? É muito forte. Então, um fato desse, a gente encolhe até ficar menor do que uma pulga. Com Paulo é diferente. Muito bem, versículos 4 e 5. Não vou ler o 4 e 5 ainda não. Eu quero
uma lição que eu já dei a pista de que eu acho de que eu iria chegar lá e vou mesmo. Devemos ser firmes e brigar por doutrina, não transigir, não negociar. Nunca. Eu acho impressionante como tem até pastores que dizem que o amor junta, doutrina separa. Pô, de repente separa mesmo, né? Os bons dos ruins, né? Quer dizer, esquece. Mas sabe o que essa frasinha quer dizer, quando eles falam assim? É assim: ame e não se apegue à doutrina. Porque não é bom o crente andar brigando, que é fato. Mas mistura um fato de uma maneira errada. Não é bom o crente ser briguento e estar aí se dividindo. A Bíblia fala muito nisso, é bom ter e tal. Então não adianta brigar. Doutrina divide. Porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, que a Bíblia ensina isso, a Bíblia ensina aquilo e tal. Então, deixe essa questão de doutrina num plano secundário, talvez terceiro plano, sem muita importância, para não dar briga, não dar confusão. O Novo Testamento não recomenda que não haja briga, dissensão? Recomenda. Olha aí, está vendo? Aí dá base bíblica e tudo, prega dizendo isso. Agora, o amor junta. Vimos hoje de manhã, o amor cobre multidão de pecados. Aí tome, ensina sobre amor, correto em termos absolutos, mas infelizes em termos da aplicabilidade, especialmente quando pega a doutrina daqui e diz que essa aqui divide, quando junta uma coisa com a outra, fica uma mensagem completamente distorcida. Distorcida. Então, quando você ouvir esta frasezinha, né, o amor edifica, ou junta, ou une, e doutrina divide ou separa, mude de canal e dê tchau para esse pastor, ou pregador, ou pastora, que espero que você nem se digne estar ouvindo, que hoje cada vez mais é moda. Mas mesmo sendo um pastor, um pregador, que diz uma frase dessa, é perigosíssimo, porque você talvez não entenda as consequências disso, e começa a achar que doutrina realmente não é tão importante, inclusive é da própria pessoa que está falando para você errado, erroneamente. Então, doutrina, ela une aqueles que entendem a importância da palavra de Deus. Agora, é complexo, eu sei, porque existem padrões de doutrina, ou magnitudes diferentes de doutrina, tem assuntos realmente que são mais secundários, que não são tão básicos, tem outros que são. Então, aí, a rigor, deveria talvez dizer, doutrinas básicas, seja inflexível, em doutrinas não tão básicas, não precisa ser tão inflexível. Então, não é tão simples assim, mas, obviamente eu não tenho tempo para expor todos esses detalhes. Mas, em princípio, valorize doutrinas e saiba quando é básico, quando é importante, e você não abrir mão delas. Mas, em questões que não envolvem doutrinas, e, claro, especialmente as mais básicas, pelo contrário, quando ajudam no trabalho cristão e no relacionamento, devemos ser muito flexíveis, muito pacientes. Católico com os católicos. Chocou um pouco? É porque quando Paulo fala, judeu como judeu, então quando fala, no nosso caso, a gente fica assim. O que significa isso? Não, você pega a imagem de Maria para agradar o católico, leva para casa, faz umas orações lá para Maria e tal. Óbvio que não. Então, o que é isso? É você encontrar um ponto comum com os católicos.
E quando houver oportunidade, começa a mostrar algumas diferenças, mas você já estabeleceu um ponto em comum, para ao menos começar uma conversa. É isso, não é virar católico, não é virar espírita, não é virar ateu. Eu tenho um parente ateu, muito chegado, converso de vez em quando com ele, e eu viro meio ateu, até certo ponto. Bom, considerando que não tem Deus, tá bom, então vamos lá. Se alguém está gravando, vai dizer que o pastor Mauro é um traidor da fé, né? Porque, pois tá bom, ok. Não tem Deus. Olha aí, pastor Mauro diz que não tem Deus. Mas nesse momento, estou me fazendo sem Deus. Não tenho Deus. Ok. Não tem Deus, não existe Deus. Vamos partir daí, vamos. Aí vai, conversa, o filósofo tal, não sei o que tal, aí vai por ali, e vai longe isso aí, considerando que Deus nem existe. Claro, a ideia é pegá-lo, né? Para que pegá-lo? Para mostrar que eu sou mais inteligente. Não, que não sou. Mais sabido, mais culto, não. Para ganhá-lo para Cristo. Se esse é o objetivo, vá fundo. Não tão fundo. Você se converter para o lado de lá, né? Se ele for bom mesmo, ele vai lhe converter, mas se você é crente, ele não vai conseguir, não. Espero que não faça um estrago na sua fé. Se você é meio fraquinho e não aguenta o tranco mesmo, não vá, não. Fique assim, deixe outro ser ateu ou ser outra coisa lá. Mas vai ter algum ponto que você vai ser muito bom nisso. Descubra, peça a Deus para lhe usar, que você vai conseguir conversar com alguém. Eu tenho uma prima que foi espírita, aí se converteu, fez um livro sobre o assunto. Então ela pode conversar muito com um espírita, muito, um terreno em comum com o espírita, até onde der, como eu disse, mas começou uma conversa ao respeito de um e de outro. Muitas vezes nós parecemos arrogantes, porque a gente corta até uma conversa. É porque eu não acredito nem em Cristo. Ah, bom. Não acredito em Deus, ou coisa assim. Pelo rosto, você já mostra que você já está fora, você vai perder tempo. É procurar um que pelo menos creia em Deus, ou coisa assim. Não faça isso. Todos são objetos válidos da nossa compaixão e do nosso alvo de querer ganhá-los para o Senhor Jesus Cristo. Às vezes é difícil saber o momento em que exige rigidez, ser radical como Paulo era, e não abrir mão ali, e muitos mártires que foram para a fogueira e não abriram mão. E quando é momento de ser flexível, até o ponto de virar um judeu sem ser judeu, um gentio sem ser gentio, um católico sem ser católico, um espírita sem ser espírita, Deus dará sabedoria para você, desde que você deseje essa sabedoria, peça essa sabedoria para realmente praticar um evangelismo excelente e ter o privilégio de ganhar almas para Cristo, se Deus quiser lhe dar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver essas coisas que foram transmitidas pela Tua palavra. Converte pessoas em nosso meio, Senhor, e nos edifica aqueles que já somos crentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.